Foi numa noite de chuva miúda que descobri o quanto a cidade pode ficar silenciosa quando tudo parece ter ido embora junto com a gente. Eu morava numa casa simples, do lado de uma praça que já viu dias melhores. A vila era pequena, a gente se conhecia por nome de família e cada rumor parecia ter peso de verdade. Na minha rua, a casa ao lado da antiga mina estava abandonada há anos, mas não era só o abandono que chamava a atenção. Diziam que, de vez em quando, alguém via uma luz estranha lá dentro, como se o tempo tivesse quebrado e continuasse girando sem pressa. Eu gargalhava entre a curiosidade e o medo, mas naquela noite a curiosidade venceu. Voltava da mercearia quando o mundo ficou mais pesado que o normal. A chuva caía em pequenas véus que grudavam no cabelo. E o portão rangeu como se alguém tivesse puxado pelo fio invisível da casa. O poste da esquina piscou pela última vez antes de sumir, e a luz da rua fez um silêncio tão grosso que eu quase ouvi meu próprio coração bater. A cidade inteira parecia respirando devagar, esperando algo que ninguém conseguia explicar. Foi quando ouvi, de longe, um som que não era da água nem do vento. Uma música leve, quase infantil, vindo de direção da mata por trás da vila. Não era uma melodia bonita de ouvir, nem tão ruim que desse medo logo de cara. Era uma cantiga infantil, com passos miúdos e uma voz que não acabava nunca. Eu segui o som por entre as árvores, tentando ficar invisível, tentando manter o pé a uma distância segura do mundo real. A lua desenhava sombras estranhas no chão encharcado e cada folha parecia sussurrar meu nome. A trilha se abriu em um claro que eu não lembrava de ter visto antes, como se alguém tivesse ligado uma tomada de luz lá no meio do nada. No centro do claro, uma coisa brilhava sem ter cor, uma esfera branquinha que não piscava, que parecia fazer meu peito medidas diferentes. De dentro dessa esfera saiu uma figura que não estava nem ali e nem ali de verdade. Não era humano, os ombros eram largos, a cabeça um pouco comprida, a pele com um tom que não conseguia definir. Não houve barulho quando a figura se aproximou, só a ideia de uma distância que não se encostava mais. Ela não falou com a boca, a comunicação foi como se alguém soprasse direto no meu pensamento. Foi assim, sem pressa, que ouviu a voz sem voz. Não tenha medo, vem comigo, você não precisa entender tudo de uma vez. Eu não pretendia obedecer, mas o mundo inteiro pesou na hora em que aceitei o convite que veio sem um corpo para segurá-lo. Fui andando ao lado daquela coisa que não era nem vento nem gente, acompanhando o que parecia uma trilha desenhada pela própria lua. O som da chuva voltou a existir lá fora, como se o mundo inteiro estivesse apenas esperando a minha decisão. Passos curtos, risinhos que não eram risos, tudo ficou branco por um segundo e, quando a claridade voltou, eu já não sabia onde estava nem quem eu era. Eu apenas sentia que meu corpo ainda estava aqui, enquanto meu pensamento era levado para algum lugar que não cabia na minha casa. Voltei a mim num quarto que eu não reconhecia, com o cheiro de poeira e de ferro antigo. A cama rangia sob meu peso. O relógio da parede marcava 3 horas e 33 minutos, ou pelo menos era assim que eu tinha a sensação de ver as horas. A janela, que antes era só um pedaço de vidro qualquer, parecia agora uma porta para outro espaço. No meu pulso havia uma marca queimada, uma linha que subia e descia, como se alguém tivesse escrito com fogo o segredo que não seria meu para contar. Eu tentei me lembrar do caminho de volta, do som da música, do rosto da coisa, mas tudo ficou embaçado, como se alguém tivesse passado a borracha pela minha memória. No dia seguinte, a vila acordou com um rumor antigo que sempre voltava quando alguém sumia por algum motivo que ninguém se atreve a explicar. As pessoas desapareciam sem dizer adeus. Uma jovem moradora da rua de trás saiu para passear com o cachorro e nunca mais apareceu. Só reapareceu algumas semanas depois, inteira, com o olhar vazio, sem lembrar do que tinha feito ou onde tinha ido. Ninguém falava alto sobre o que realmente acontecia, mas todos sabiam que havia uma linha tênue entre o que era humano e o que não era, e que alguém ou algo cruzava aquilo a seu bel prazer. Eu tentei manter a cabeça no lugar, trabalhar, rir, fazer as coisas de sempre. Mas toda vez que olhava para a mata céu acima da minha casa, eu via aquela esfera branca entre as árvores, como se não pudesse ter me esquivado dele. Os dias passaram com uma hesitação constante, num silêncio que parecia medir cada respiração.
A cidade ganhou um tom de segredo em volta, as vozes de madrugada, um batão de poeira na janela, o som de passos que não pertenciam a ninguém, o zumbido de algum aparelho que não estava ligado. Tudo ficava ali, debaixo do meu nariz, como se a verdade estivesse escondida atrás de uma cortina, esperando o momento em que alguém tivesse coragem de puxá-la. Foi numa noite em que o vento resolveu soprar de outro lado do mundo que eu ouvi outra frase, tão simples que me cortou pela metade. Não conte a ninguém. Não que eu quisesse guardar segredo, mas a voz não tinha dono. Ela parecia sair da minha própria boca sem eu pedir, como se alguém tivesse ficado com a minha língua enquanto eu dormia. E não era só ela, o quarto inteiro parecia inclinado, como se tudo ali estivesse pronto para cair em uma direção diferente da que a casa conhecia há tanto tempo. Enquanto a casa rangia, eu percebi que o mundo parecia ter se dividido entre aquilo que a gente chamava de comum e aquilo que não cabia na nossa cabeça. Eu fiquei em silêncio por dias, tentando decidir se contava ou não. Por que contar uma coisa tão grande que mudava tudo o que a gente acreditava ser verdade? No fim das contas, o medo venceu a curiosidade por um tempo, e a curiosidade venceu o medo outra vez, na hora em que ouvi do lado de fora a voz que parecia vir debaixo da terra. Se você sabe o caminho, não interfira. O que eu sabia era apenas uma coisa simples. Havia algo ali do outro lado da linha que não era pra gente entender, mas que já amarrava o nosso destino a partir do momento em que alguém pisou naquela mata pela primeira vez. As semanas que seguiram foram cheias de detalhes pequenos que não deveriam incomodar tanto, mas que pesavam como pedras no bolso. A torneira da cozinha pingava um ritmo estranho, como se alguém estivesse marcando o tempo com a ponta de um dedo. O gato da vizinha ficou inquieto, olhando para o escuro com olhos grandes demais para caber dentro dele. E eu, que sempre achei que minha vida era só uma sequência de dias comuns, comecei a entender que o comum era apenas uma ilusão, uma capa que a cidade usa para não encarar o que vive no escuro. Eu não sei se foi saudade do que ficou para trás, ou medo do que vivia pela frente, mas uma noite eu subi na varanda e olhei para a mata. As árvores pareciam inclinar as cabeças, como se quisessem ouvir o que eu dizia sem dizer nada. Foi então que ouvi o sussurro, sem forma, que parecia sair de dentro de mim, repetindo a mesma coisa que eu ouvi no claro. Fique, não vá, não conte a ninguém. E por algum motivo antigo, fiquei. Não foi coragem, foi cansaço, a sensação de que a mente de tanto sofrer não tinha mais força para reagir. Hoje eu sei que não existe uma solução bonita para isso, não tem final feliz que caiba nessa história sem frestas. A vila continua ali, com seu relógio atrasado, com as luzes que piscam sem querer, com aquela casa vazia que parece ouvir cada suspiro de quem passa na rua. Quando eu fecho os olhos, ainda vejo a esfera branca, ainda ouço o passo leve que me guia pelo silêncio. E às vezes, quando a brisa passa pela janela, parece ouvir alguém dizer bem baixo, como quem não quer acordar o mundo inteiro, não conte pra ninguém. E eu fico, tentando escolher entre deixar tudo assim, ou tentar entender o que aconteceu comigo naquela noite que não deveria ter acontecido. Às vezes penso que a minha história não é sobre quem sumiu ou quem ficou, mas sobre o medo que fica depois que a porta se fecha e a casa respira sozinha. O que aconteceu comigo não é só uma lembrança ruim, é uma lembrança que insiste em me seguir, como se o mundo inteiro tivesse ficado menor e mais silencioso do que o coração de uma pessoa pode suportar. E eu continuo aqui, tentando, no meu modo meio torto, explicar para quem quiser ouvir que há coisas que não se contam, não porque são proibidas, mas porque o silêncio é a única proteção que nos resta diante de algo que não é humano e que, de vez em quando, escolhe alguém para ver. Se um dia você passar por essa rua, talvez sinta o mesmo peso no ar que eu senti. Não é medo que se explica fácil. É o peso de saber que o mundo pode ter uma porta que não leva a lugar nenhum e que por trás dela há uma música de criança que a gente não consegue mais deixar de ouvir. E nessa hora eu te aviso, caminhe com cuidado, olhe para a mata sem pressa e lembre-se de que às vezes o que parece ir embora só está esperando a hora certa para voltar. Sem orgulho, sem bravura, apenas com a certeza de que há coisas que não pertencem ao nosso tempo e por isso assombram a gente até o fim.